Tá entrando. Boa Ei, doutor noite. Leonardo, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, muita Sim, tudo correria? jóia. Hoje o dia foi puxado. Eu imagino. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber aqui, tá? Em nome da Farmacotécnica, já quero te agradecer desde já, tá bom? Joia. Doutor Leonardo, Vamos você fez torcer seu trabalho? para Oi, vamos torcer desculpa. para essa conexão ajudar aí. Tá chovendo aqui no Guará, caindo umas gotinhas d'água aqui. Ah, tá chovendo. Que maravilha que tá chovendo aí, né? Aqui não tá, não. Aqui É tá igual sol, Brasília, né? Aqui sol, tá, mar. aqui não tá. É. Mas Brasília é assim mesmo. Tá Vamos lá. certo. Você conseguiu fazer seu chá para a gente comentar aqui? Fazer o nosso brinde inicial? O que você inventou Tá hoje aqui, aí? ó. Eu fiz o chá de camomila. E você está tomando ele quente mesmo? Tô tomando quentinho porque hoje tá frio, né? Não tá mais calor como tava antes. Ave E como eu Maria. tava muito agitado, É, o meu eu botei um capim santo aqui. Eu fervi a água primeiro com um pouquinho de. Ah, esqueci, meu Deus. Cravo da Índia. Eu gosto de botar cravo porque dá uma sensação que adoçou sem pôr açúcar, né? Aí depois eu botei o capim santo. Botei umas rodelinhas de limão e gelo, bastante gelo, porque eu ainda estou com calor. Doutor Leonardo, conta pra gente. Eu sim. queria que você apresentasse, falasse um pouco da sua experiência como médico, né? Contasse um pouquinho da sua história antes da gente partir para os mitos e verdades. Vou ser breve, né? Que um áudio que eu te mandei acho que foi quase 17 minutos. Né? Não, não precisa. Não precisa, tem muita história mesmo. Não, brincadeira. Então, eu de formação eu sou fisioterapeuta, eu tenho biologia também, tenho algumas pós na área, mas fui para o ramo da medicina. Por conta da fisioterapia, eu queria fazer ortopedia, mas pelo fato da minha faculdade ter muito endocrinologista, muito médico envolvido nessa área, eu acabei adentrando nessa área e gostando dessa área da endocrinologia. E hoje eu trabalho. Quando a gente vai fazendo os cursos, a gente vai meio que optando por algumas linhas de tratamento, vamos dizer assim. Não vou dizer que é uma especialização da especialização, né? Mas é o tipo de público. Hoje eu atendo o público bariátrico, os meus fofinhos, né? O pessoal que quer perder peso, os meus obesinhos e os meus atletas, né? Hoje eu trabalho também com um público também atleta em Brasília, né? Fisiculturista, ciclista, então eu estou nessa área aí. Então a pegada é bem hormonal mesmo, inclusive na obesidade é uma pegada bem hormonal, o que a gente vai estar falando daqui a pouco, para o pessoal entender. Que legal. Seja bem-vindo, então, doutor Leonardo. Olha só, Joia? vamos então. Hoje a gente vai discutir mitos e verdades. Eu imagino que no seu consultório, assim como todos os médicos, né, devem ter muitas dúvidas em relação ao emagrecimento, à obesidade e ao emagrecimento. Então, gente, para vocês Sim. saberem, o doutor Leonardo ele me apontou algumas perguntas frequentes e a gente vai trazer aqui para vocês para ele ir respondendo, tá? Então, a primeira pergunta, que eu acho que é uma coisa que é muito frequente, e na farmácia, como farmacêutico, a gente também recebe esse questionamento, tá? A pessoa relata o seguinte: eu tenho hipotiroidismo e por conta disso eu engordei uns 10 quilos nos últimos tempos, tá? Será que é só por causa do hipotiroidismo? O hipotiroidismo engorda mesmo? Doutor Leonardo, qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, não é só uma questão de opinião, não, já é um fato até o momento, né? Porque a ciência evolui e a gente não pode ficar estagnado. Por isso que os tratamentos vão mudando, as coisas vão evoluindo. Hoje a gente usa medicações aí que a gente não usava. Hoje a gente sabe que
O intestino é o cérebro de muita coisa. Então, hoje, pontualmente falando, na atualidade, o hipotireoidismo não engorda, né? O que acontece é que o hipotireoidismo, ele faz uma diminuição do nosso metabolismo basal. Então, os hormônios que são produzidos pela tireoide, o T3, o T4, muito falado, né? Eles acabam reduzindo a quantidade da velocidade do nosso gasto calórico, a velocidade do nosso intestinal, elas podem atrapalhar o sono. Então, tudo isso contribui para o ganho de peso. Não é que a tireoide por si só, pela diminuição dos seus hormônios, vai fazer com que a pessoa comece a ganhar peso. Não existe uma doença, Leandra, não existe uma doença que faça com que o indivíduo engorde igual um peixinho pacu. Isso não existe, entendeu? Quando a gente fala que o paciente chega e fala assim, doutor, estou engordando do nada. Do nada é bem difícil, porque está acontecendo alguma coisa. Então, assim, a coisa da obesidade é tão complexa, que o questionário vai desde a qualidade do sono, até o histórico familiar, até se a gente pudesse perguntar, né, porque não é sempre possível, até como é que foi a ingesta alimentar da mamãe, da sua mãe. Porque a gente sabe hoje que a gente tem uma memória metabólica, né, que vai até os 2 anos de idade. Então, assim, essa memória ela é transferida até para os nossos filhos enquanto eles estão sendo gerados. Então, assim, resumidamente, hipotireoidismo de fato não engorda, o que ele faz é diminuir o nosso metabolismo e contribuir para uma série de alterações hormonais, fazendo que o nosso organismo piore mais ainda, fique inflamado, a gente sinta fome, altere o sono, e isso tudo vai virando uma bola de neve para que a gente engorde. Não, na verdade, o hipotireoidismo por si só ele não vai engordar ninguém, não. Um hipotireoidismo, a partir do momento que você controla, né, que você regula esse metabolismo, repondo os hormônios se for necessário, claro que de acordo com o critério médico, né, com a avaliação do profissional, existe a possibilidade de equilíbrio desse peso para menos? Como que isso pode acontecer? Porque o que a gente observa por isso a dúvida, né? Que as pessoas sempre perguntam. Quando você modula e organiza esse funcionamento da tireoide, favorece a perda de peso pelo paciente. Isso pode, de fato, ocorrer? Tem jeito de dar uma explicação simples para as pessoas entenderem os fatores envolvidos? Claro, à medida do momento que o paciente apresenta os hormônios em déficit, faltando, né, você assimila que tem outros hormônios que já estão alterados por si só. Então, o fato só de você modular aquele hormônio, dar aquele hormônio para o paciente, controlar, né? Tem até paciente que pergunta, esse hormônio vai me engordar, não? Não, esse hormônio não é aquele hormônio que caiu na cabeça da pessoa, sabe, o pessoal tem um medo de hormônio, de falar de hormônio. Não, esse também, né? Tem muito medo por causa dos anabolizantes. Exatamente, todo mundo acha que não, estou tomando bomba. Não, não é isso. É o hormônio da tireoide para regular a sua tireoide, e daí a gente conseguir acelerar o seu metabolismo e, de fato, a gente começar a regular outros hormônios que estão envolvidos no processo de emagrecimento. Aí sim a gente consegue evoluir o tratamento. Que legal, bacana. Tem uma outra dúvida que o pessoal também traz, né? Sobre carboidrato, ingestão de carboidrato à noite, né? É ruim comer carboidrato à noite? Eu devo eliminar os carboidratos na refeição noturna? Como que isso acontece? Olha, essa é uma pergunta bem polêmica e bem difícil de ser respondida. Essa coisa da ingestão do carboidrato, só para vocês pararem e pensar. Vamos fazer o seguinte, vamos usar o exemplo. Passamos o dia sem comer nada, tá? Então a nossa ingesta calórica foi 0. Eu vou comer um pão à noite, tá ok? Vai lá, 100 e poucas calorias. Quer dizer que
passou das 18 horas, aquele pão que tem 100 e poucas calorias passou a ter 250 calorias só porque virou às 18 horas. A gente não entende esse medo do carboidrato à noite. O que as pessoas têm que entender é que a ingesta calórica ela deve ser calculada e, por que não, pesada. Se você quer obter a sua perda de peso, ela tem que ser calculada, pesada e administrada de forma correta, de preferência por um nutricionista de competência, né? Para você saber a quantidade calórica que você precisa. Aí está a contagem do carboidrato, né? A contagem da proteína e a contagem das gorduras. É assim que você vai conseguir êxito. Porque não adianta essa coisa, não vou comer carboidrato à noite. Não, deu 18 horas, não vou comer pão. Mas passou de manhã, comeu pão de queijo, aí comeu arroz, misturou carboidrato na hora do almoço, né? Mas à noite não vai comer carboidrato. Não, a soma disso tudo, né? Se você somar isso tudo, as calorias, a carga glicêmica, o índice glicêmico, cara, tem que ter medo de comer carboidrato à noite, não. Depende da sua massa muscular, do seu gasto calórico, do que você ingeriu durante o dia. Então, assim, não é para ter medo de carboidrato, é para saber usar o carboidrato. Tá aí meu nutricionista falando aí, César Personal aí, tem que comer carboidrato, sim, e principalmente aquelas pessoas que trabalham a musculatura pesada, para ressíntese do glicogênio muscular. Bom, isso é um assunto bem longo, né, César? César participando aí. Leonardo, tem um monte de gente te elogiando aqui, Rio de Janeiro presente, com o melhor médico Depois do eu vou cachê. Essa questão do carboidrato é muito interessante. Eu tenho só uma restrição, dependendo da quantidade, né? Porque tudo, gente, eu acho que é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Isso. Então, cada caso é um caso. A pessoa malha à noite, tem que repor carboidrato, beleza. Mas também o excesso, qual é o problema? Da pessoa que nem faz atividade física, né? Ainda se entope de carboidrato de noite, ali perto das 20 horas. Quando dá 21 horas que eu começo a ter a liberação do hormônio do crescimento, aí eu tenho muita insulina circulante. Quando eu aumento a insulina, eu diminuo o hormônio do crescimento, que na verdade em adultos não vai fazer crescimento nenhum, mas vai fazer restauro e reparo. Né? Então, eu acho que sempre é o equilíbrio, né, doutor Leonardo? Sim, essa é a tecla que a gente bate, né? Gente, não é para ter medo de carboidrato, é para saber usar, fazer contagem de macros, use com responsabilidade, é isso, não precisa ter medo. Agora, você falou bem, a pessoa que não gasta nada, metabolismo basal, né? 1.000 e tantas calorias, ingere 2.000, ainda quer isolar o carboidrato à noite, não vai fazer sentido, né? Aí danou-se. Danou. Tá certo. Aí, outra pergunta bastante recorrente. A pessoa foi no nutricionista, conforme a orientação do médico, que você colocou muito bem, né, doutor Leonardo? O nutricionista é o profissional da alimentação, da dieta, é quem vai saber fazer os cálculos necessários e adotar e orientar a alimentação mais interessante para aquele paciente, né, para aquele caso. E aí estava indo tudo muito bem, nos primeiros meses perdeu peso, né? E aí, de repente, estacionou. Não perde mais nada. O que está acontecendo nesse momento? Então, também são perguntas bem generalizadas, a gente não pode fechar muito parênteses, porque senão é muita coisa para explorar. Mas o básico, geralzão, tá? O que acontece? O que acontece com muito indivíduo, a maioria das pessoas, a gente está procurando a facilidade, a gente está procurando o que nos proporciona o comodismo, a comodidade, né? Então, o que acontece? Se você vai no nutricionista, ele prescreve lá, baseado no teu metabolismo do dia, no teu metabolismo basal, ele faz as pregas cutâneas, ele faz o cálculo de quanto você vai
vai gastar, de quanto você vai precisar, né? Então ele faz aquilo tudo acertadinho para você naquele período. Só que, quando você faz isso, existe um tempo, mais ou menos cerca de 2 a 3 meses, que o nosso organismo ele faz um mecanismo adaptativo, ele se adapta, né? E a gente não sabe como isso acontece, ainda não foi explicado de que forma, como isso acontece no corpo, mas o nosso organismo começa a fazer uma adaptação hormonal, inclusive, né? E aí ele vai mexendo alguns hormônios, né? Aumentando a grelina, diminuindo a leptina, e fazendo com que a pessoa sinta mais fome, e aí ela, por si só, ela começa a comer sem ela observar. Então, a pessoa que segue uma dieta por mais de 3 meses, não voltou ao nutricionista para refazer a dieta, ela corre o risco, sim, de passar por esse momento que o pessoal tanto chama de platô, né? Mas não vou chamar de platô, a gente chama de um mecanismo adaptativo mesmo. O organismo se adapta, a gente se adapta, o nosso cérebro se adapta. Não tem máquina mais inteligente do que o cérebro. Então, ele está se adaptando àquela mudança do indivíduo. Olha, o camarada ali, ele gasta agora 1.000 calorias a mais, mas está ingerindo 500 a menos. Então, eu vou fazer com que o meu corpo coloque o metabolismo basal para baixo. E aí, naqueles 2 meses de dieta, o indivíduo fala assim, não estou conseguindo perder mais peso. O que que houve? O que que houve? Você tem que mudar o seu plano alimentar, você tem que aumentar a intensidade, aumentar a carga, aumentar a frequência, mexer, tem que mexer. Tanto é que na academia há uma indicação de mexer o quê? No treino a cada 3 meses, porque é mais ou menos o espaço dessa adaptação. Só um minutinho, que tem um empresário aqui falando. Amor, segura o cachorro aí, por favor. Eu também tenho os meus, de vez em quando eles aparecem. Vou dar uma latida aqui. Mas é mais ou menos isso. Eu espero que o pessoal tenha entendido, mais ou menos. Aí tem uma amiguinha perguntando aí, a Mariângela, que se faz troca dieta. Nesse caso... Outra pergunta, né? A dieta, e se do ponto de vista médico, também tem a mudança de medicamentos ou de suplementos. Exatamente. E se estiver fazendo um tratamento comigo, eu vou adaptar, vou mudar as medicações, vou mudar tudo, porque os receptores, desculpa, os receptores vão ficar saturados, né? Você sabe que se você muda ali uma medicação para outra, o corpo, você está meio que esquivando o corpo. Então, você consegue avançar lograr os seus resultados, né? E, às vezes, também é um bom período para você olhar assim, às vezes o médico, o profissional que está acompanhando o paciente, tanto o médico quanto o nutricionista, começou com uma estratégia terapêutica, falando do meu lado, né, que é do ponto de vista dos suplementos e dos medicamentos, tá, gente? Começou com um objetivo terapêutico. Daí é uma boa hora para rever e atacar outro aspecto da obesidade, porque é multifatorial, né? E uma mesma pessoa, ela pode ter momentos que tem preponderante uma característica que o faz engordar, que pode ser trabalhado, depois mudar para outra característica, outro aspecto que o faz engordar, não é mesmo, doutor Nuno? Sim, de fato. Tá. Puxando da pergunta do platô pela alimentação para a questão do exercício também, né? Então, aquela pessoa que está fazendo a dieta, que aumentou a carga de exercícios, né? E que ainda assim não emagrece. O que não perde peso? Pode até ganhar um pouquinho. O que pode estar acontecendo? Aí eu vou mudar um pouquinho, porque a gente não vai perder peso, vai perder gordura. Isso. Os meus pacientes, eles às vezes me deixam meio louco, porque eles ligam para minha secretária. Avisa o doutor aí que eu fui lá no nutricionista dele, mas eu estou ganhando peso. A minha balança está subindo o peso aqui. Aí eu... Pô, tá bom, tá subindo peso, tá, mas aí pergunta para ela se as calças ficaram mais largas, se a camisa tá mais soltinha. Tá mais soltinha mesmo. Eu tô perdendo medidas, mas o peso está aumentando, né?
ciência, né? Eu falei, olha, então tá certo, tá? Vai ganhando peso aí, depois você volta pro consultório. A gente faz uma biopedância de volta, e aí a gente vê que ela perde gordura e ganha massa muscular. Então, assim, essa coisa do peso, as pessoas têm que jogar a balança fora. Balança é um treco ultrapassado. Balança agora, para mim, é só para fazer IMC de paciente que vai para bariátrica. Isso não se usa mais. Vamos usar a prega lá de Pollock, vamos usar medidas, vamos usar biopedância, vamos usar recursos tecnológicos, calorimetria, enfim. Porque o indivíduo que está fazendo atividade física, ele precisa mudar e conforme a sua intensidade de exercício, conforme a sua frequência de exercício. Então, assim, ele precisa se adaptar e a alimentação dele tem que se adaptar à atividade física dele. Agora, você imagina um maratonista de 40 quilômetros por dia comer, isolar o carboidrato da vida dele. Não vou comer mais carboidrato, não, que eu preciso emagrecer. Um cara de 40 quilômetros por dia. Cara, vai parar, uma hora vai parar, vai cansar, entendeu? Então, assim, é adaptar o seu treino àquele momento, né? Então, tem que voltar para o nutricionista, tem que voltar lá pro personal lá, ou pro amiguinho que fica lá na academia lá. Olha, meu treino já está defasado, aí já tem uns 2, 3 meses que eu estou fazendo, estou evoluindo e tal. A queixa maior que eu tenho dos meus pacientes nessa área é que eles não ganham massa muscular. Doutor, eu vim aqui para o senhor me ajudar a ganhar massa muscular. Tá, aí a gente vai lá, faz os exames e tudo, vê que tem umas doencinhas ali para ajustar e tal. Mas se ele não se adapta à alimentação, aqueles caras que têm medo de carboidrato, né? Não, mas eu vou comer isso tudo. Eles reclamam que o nutricionista passa 9 refeições ao dia. Só que são refeições bem cotadas, bem balanceadas e pesadas. Você tem que pesar. Então, isso é chato para perder peso, mas é o que a gente tem que fazer. Então, tá em dieta, tá em atividade física, não tá perdendo peso, volta no profissional, ainda mais se passou uns 2 meses de tratamento, volta no profissional para reajustar o calibre das coisas. Porque não pode ficar na mesmice o ano inteiro, não. Nada cresce com a mesma coisa o ano inteiro. E fora que às vezes você tem uma boa notícia, né? Você faz uma bioimpedância, ao invés de sair triste, você sai alegre, ganhou massa magra e perdeu gordura, né? Que é o sonho de consumo. Que é o sonho de consumo, né? Quanto mais massa magra, mais o meu gasto calórico. Teoricamente, para quem gosta, você pode comer mais e não engordar, né? Tem uma amiguinha perguntando aí se é possível emagrecer apenas com reeducação alimentar. Olha, Carvalho Miriângela, você sabe que 75% do tratamento do sobrepeso da obesidade é alimentação. 75%. 25% é atividade física. Então, se você não pôde fazer atividade física nessa pandemia, nesse Covid aí, ajuste alimentar, reeducação alimentar, que você consegue tudo que você quiser. Muito paciente agora está voltando assim, foi a pandemia que me engordou. Eu falei, olha, foi não, hein? Não foi, não. A pandemia favoreceu, facilitou umas coisas, né? Agora é a tireoide e a pandemia. Aí eu pergunto assim, vem cá, você apertou o iFood lá quantas vezes? É verdade. É verdade. E aí tem ansiedade também gerada pela pandemia, né? Nessa ansiedade estava todo mundo relaxado em casa, relaxado não, né? Todo mundo em casa sem fazer exercício, todo mundo preso, na verdade, numa tensão danada, né? Aí o que acontece? Você se permite comer coisa que não comia, beber o que não bebia, beber em dias que não beberia, né? Aí realmente o estrago agora tem uma coisinha aí para a gente recuperar, né, doutor Leonardo? Concordo perfeitamente contigo. Eu acho que nessa pandemia, por exemplo, eu me permiti muitas coisas, eu não vou ficar me cobrando toda hora, eu não sou bitolado desse jeito, então... Mas, enfim. Bom, e sobre o exercício? O exercício, ele aumenta a fome ou ele diminui? Bela pergunta, e essa aí é uma das que
vamos dizer assim, um pouquinho mais difícil para o público leigo entender, mas eu vou tentar ser bem claro para a galera entender. Então, assim, no nosso corpo ele tem vários hormônios, né? Eu vou falar com uma linguagem menos técnica para o pessoal entender. Então, assim, como a gente tem vários hormônios, eles precisam ser controlados. O que acontece? Quando a gente fala em hormônio, a pessoa só pensa em testosterona e estrogênio. Né? Falou em hormônio, só pensa em academia. Então, mas não é assim, gente. Entenda. Quando você fala em relação à atividade física, com a quantidade de ingesta alimentar, né, você pode, inclusive, diminuir a sua fome. Vou dar um exemplo. Vou falar primeiro do exercício anaeróbico, né, o resistido. Depois eu vou falar do aeróbico. Então, no caso, quando você está fazendo atividade física, para ganho de massa muscular, né, a própria musculação, né, ela vai aumentar a nossa massa muscular, né, a gente vai aumentar no nosso corpo a quantidade de um neurotransmissor chamado GLP-1, que é o Glucagon-like Peptide, número 1. Então, malhou, aumenta GLP-1. Esse GLP-1, ele tem a mesma função de um hormônio que está ficando um pouco mais conhecido pela galera, que é a leptina. Então, a função do GLP-1, eu falo em relação à fome. Então, o GLP-1, ele vai inibir a apetite. Então, o paciente que está malhando, está ficando musculoso, você pode ver que ele está com menos fome, porque ele está produzindo mais GLP-1, e esse GLP-1 ele vai agir no sistema nervoso central, saciando o indivíduo. E outra, ele ainda diminui a velocidade do esvaziamento gástrico. Então, a pessoa fica com mais tempo com a comidinha aqui na barriga. Então, a pessoa fica mais saciada por mais tempo. E aí ela não vai ficar com fome toda vez que chega da academia. Entendeu? E rasgar as panelas. Muito interessante, né? As pessoas têm medo, às vezes, de praticar exercício e aumentar o apetite, sendo que, aos poucos, o corpo vai se regulando e o exercício reduz o apetite. Né? Muito interessante. E vai ter gente assistindo aqui falando, mas, poxa, eu malho, eu fico com fome. Eu vou explicar por quê. Ó, quando você malha e a intensidade do seu treino não foi aquela intensidade vigorosa suficiente, você pode sim aumentar a sua fome, aumentar o seu apetite. Então, olha só, no exercício, agora eu vou falar do exercício aeróbico, tá? No exercício aeróbico, você libera, você diminui o hormônio grelina, tá? E você aumenta o GLP-1. Então, ele faz essas duas ações. Não que o anaeróbico não faça, mas o aeróbico, os estudos, a gente vê que aumenta mais isso, né? As pesquisas, elas apontam aí que o exercício aeróbico, ele só vai fazer com que perca fome se ele for feito com uma VO máxima, ou seja, um gasto máximo de oxigênio, um exercício aeróbico de 65% a 90% da sua capacidade total. Ou seja, se você vai lá e faz um exercício de meia boca lá, 50% da capacidade de VO2, é fome na certa. Por quê? Quando você faz atividade física de intensidade elevada, vamos lá, 90%, muito intenso. Tá? O cara está na aeróbico lá muito intenso, 90%. Doutor, como é que mede 65%, 95%? É através da calorimetria indireta. Né? A gente mede isso pelo gasto de oxigênio. Então, o indivíduo, ele, quando está fazendo atividade física em alta intensidade, ele diminui o glicogênio e aumenta a interleucina 6. Olha, outro nome, palavrão para vocês aí. A interleucina 6, ela é uma mioquina, ela é um hormônio que ela é produzido dentro do músculo. Tá? Esse hormônio é inflamatório. Então, esse hormôniozinho que é produzido dentro do músculo, ele faz com que aumente a GLP-1. Ou seja, se você malha vigorosamente, aumenta muito a interleucina 6, você aumenta muito o tal do GLP-1.
E eu acabei de falar que o GLP-1 ele faz o quê? Sacia. Então ele vai acabar saciando você. Então se você faz um exercício com intensidade, você vai aumentar os níveis de interleucina 6, níveis de GLP-1, diminuir a tal da grelina e aumentar a leptina. Então você pode aí diminuir o seu apetite. Então qual é a diferença? Sabe-se hoje que o exercício aeróbico é de 65% a 90% da velocidade do gasto do VO2 máximo, que aí você vai conseguir liberar essa interleucina 6 e desencadear essa porrada de hormônios que fazem o processo de saciedade. Agora, quando você não faz isso, você não libera a interleucina 6 com quantidade suficiente. E aí não libera esses hormônios todinhos, chega em casa, dá aquela fomezinha, e aí já viu. Aí tem que correr para a geladeira para comer, porque parece que o exercício deu mais fome ainda, né? Então depende muito da intensidade que você vai fazer a atividade física. Ou seja, a dica tá chegando em casa, depois de um tempo de começar a fazer exercício, lógico, né? Porque tem uma fase de adaptação ao exercício. E continua com uma fome louca, tem algo de errado, provavelmente sua intensidade está baixa. Não é isso, doutor Leonardo? Isso. A intensidade está baixa, exatamente. Aí o raciocínio. Falar, pô, eu estou sentindo fome toda vez que eu malho, então você pode saber que você está malhando com a intensidade um pouco, né, fraquinha, tem que aumentar a intensidade. Está leve demais, né? Aí você vai ver. E aí, eu voltando aqui um pouquinho lá para a primeira pergunta, do hipotireoidismo, o hipotireoidismo, ele engorda aqui, ó. Ele altera lá o GLP-1, a grelina, a leptina, ele altera todos esses hormônios aí, eles não vão ser liberados de forma fisiológica, eles vão ser liberados de forma fisiopatológica, e aí o indivíduo vai engordar por outros fatores, não por causa do hipotireoidismo por si só, né? Mas não deixa de ser a ponta do iceberg, né? Não deixa de ser um ponto de partida também, né? Exatamente, você tem que regular esse trem aí. Tinha uma pergunta anterior que a moça falou assim, acho que é uma moça, tá, gente? Desculpa que eu não consegui ver direito. Eu tentei botar os óculos para fazer essa live, mas a luz não deixa, porque fica esquisito. Então, a pessoa estava perguntando que tem um problema de coluna muito grave, cirúrgico, não pode fazer exercício, não consegue. Que sugestão, que tipo de abordagem seria usado para poder perder peso, que é uma necessidade também, acho que, dessa pessoa. Tem jeito também, não tem, doutor Leonardo? Claro, é a coisa mais comum de consultório. Muitas senhoras e senhores, né, pelo excesso de peso, desenvolvem aí doenças ortopédicas, né? A fascite plantar, as artroses, né? Então, assim, o que a gente... Eu vou voltar, a gente vai acabar ficando redundante, que eu acabei de falar isso aqui agora, mas eu vou fazer a redundância para a colega aí. Se você não consegue malhar, queimar essas calorias, você tem um metabolismo basal, que é aquela quantidade de calorias que você precisa por dia, tá? Então, você tem isso aqui. Você não pode comer isso aqui, porque senão você faz igual a poupança, vai só guardando dinheiro. Então, assim, se você tem um metabolismo basal aqui, se você faz uma ingesta alimentar aqui, é claro que você vai passar a consumir a sua gordura como forma de fonte de energia, né? É o princípio aí do jejum intermitente, por exemplo, né? Então, assim, qual seria a indicação? Fazer uns examezinhos para ver se tem alguma coisa, né? Umas alteraçõezinhas aí básicas. A gente prescrever uma medicação, fazer uso farmacológico de fármacos para te ajudar em algum problema que você tenha. E dieta. 75% do nosso tratamento é dieta. 99% do tratamento é vocês. 1% sou eu. Tá certo. Doutor Leonardo, Eu faço um milagre. 99% é a moçada, não tem segredo. Você faz 30% do milagre, né? Não, eu faço 1%. O resto 1%. É a atividade... 1% só. Que prescrever a medicação baseado nas queixas, entender o processo é muito fácil, né? Depois que você já está virando cascudo, né? Não vou dizer que eu sou cascudo porque eu sou muito novo, né? Tenho 41 anos. Sou jovem ainda. Mas, assim,
Quando você vai aprendendo isso aí, você vai pegando muito fácil. Ela precisa disso aqui, ela precisa disso aqui, eu preciso encaminhar ela para cá, e é assim. Então fica muito fácil. Eu acho que para mim é 1%, a galera que faz o resto. Vamos falar um pouquinho de cirurgia bariátrica. A gente teve pergunta de jejum intermitente, tá? Mas eu queria tocar um pouquinho na cirurgia bariátrica. Beleza? Por que a cirurgia bariátrica ajuda no emagrecimento? É só uma questão física? É só porque tirou uma parte do estômago? Ou tem outros fatores que vão ser alterados com a cirurgia? Então, muita pergunta aí, muita pergunta aí. Olha só, agora vamos falar dos bariátricos, né? Se alguém conhece alguém, passa essas informações para a pessoa, né? Se está pensando em fazer uma bariátrica, é bem interessante. Quando você faz uma incisão cirúrgica na bariátrica, você corta ali o fundo do estômago. Quando você corta o fundo do estômago, a curvatura maior que a gente fala, que é uma peça anatômica, uma parte anatômica que é a curvatura maior, e a curvatura menorzinha aqui do estômago. Então, essa maiorzona aqui, fica um desenho mais imaginário aqui, uma bolsinha, né, uma curvatura maior. Então, se a gente tira essa curvatura maior, a gente tira onde é produzido a maior quantidade de hormônio chamado grelina, neurotransmissor chamado grelina, tá? Então, quando você faz essa incisão cirúrgica, você tira aquilo que dá fome no paciente, a grelina. Um ponto. Quando você faz a aproximação do ilho, né, do ilho ao estômago, você faz um outro desenvolvimento, você faz que se envolva outros hormônios. Você vai aumentar a carga de glucagon-like peptídeo, o tal do GLP-1, que sacia. Então, veja, eu estou diminuindo os hormônios que dá fome e estou aumentando os hormônios que saciam. E, além disso, você vai aumentar um outro hormônio chamado PYY, né? E esses dois neurotransmissores vão diminuir a fome, causando saciedade. Então, a bariátrica não é só um processo mecânico, é um processo fisiológico também. Você acaba diminuindo alguns hormônios orexígenos e anorexígenos, diminuindo os orexígenos e aumentando os anorexígenos, né? Diminuindo a fome e aumentando a saciedade. Simples então, assim. também é uma cirurgia que pode ser considerada metabólica, né, doutor Leonardo? Ela não é só uma alteração física, mas faz uma alteração metabólica também, né? Claro que a parte mecânica ajuda bastante, né? Sim. E algumas pessoas voltam a engordar depois da cirurgia bariátrica. A gente sabe que hoje as cirurgias utilizadas, elas estão dificultando esse processo de reganho de peso. Mas tem alguma dica para uma pessoa bariátrica evitar o reganho de peso, se houver essa chance? A obesidade, ela é como a diabetes, como a hipertensão, ela é uma doença crônica, né? Ela tem que ser tratada com respeito, entendida com respeito. A gente, como profissional médico e os demais colegas, não pode ficar estigmatizando o coleguinha. Ele tem uma dificuldade, a gente tem que entender isso. Para evitar essa perda de peso do nosso paciente bariátrico, o paciente bariátrico, ele geralmente é uma caixinha de muita coisa. É uma caixinha de emoções, é uma caixinha de carga emocional, é uma caixinha de dificuldade, sei lá, até financeira, entendeu? Era o indivíduo que tinha obesidade, que o trânsito intestinal não funcionava, um indivíduo que não dormia porque roncava muito e teve uma alteração do sono, hoje ele tem um nível de cortisol alterado. Enfim, o reganho de peso existe. Está aí para dizer que a bariátrica, no consultório, eu estou tendo muitos pacientes com reganho de peso, ainda mais agora nessa pandemia. Tivemos muito caso de reganho de peso, porque os pacientes por si só abandonam também. Eles confiam que estão magrinhos e abandonam o tratamento. O pior do paciente bariátrico é aquele que bebe.
porque a ingestão de líquido é muito fácil. O líquido rico em carboidrato é muito fácil de ser usado, principalmente o álcool. Então, assim, a gente vê os pacientes bariátricos com alguns problemas psiquiátricos e começam a descontar na bebida. Então, assim, tem uma forma de não ganhar esses quilinhos, aquela velha teclazinha que a gente bate. Cara, não pode abandonar o nutricionista, não pode abandonar o psicólogo, não pode abandonar o seu endocrinologista, tem que fazer exames periódicos, tem que entender que é uma mudança drástica, é uma mudança até visual, alteração no espelho. Então, assim, muda muita coisa. Não é só a barriga que muda, não é só o estômago que muda. Então, tem como evitar o reganho de peso? Tem sim, tá? Principalmente não abandonar os nossos polivitamínicos, pelo amor de Deus, nossos probióticos, nossos prebióticos, né? Essa coisa toda. Enfim, tem sim Eu como... queria comentar sobre os suplementos na cirurgia bariátrica, viu, doutor Leonardo? Eles são muito importantes, porque tem alguns deles que a deficiência favorece o ganho de peso. Por exemplo, a vitamina D, que habitualmente é baixa no obeso e no pós-bariátrico, tá? É um dos, a gente fala vitamina, mas é um dos hormônios que mais interage com genes que tem a ver com a obesidade. Então, não pode descuidar. Não pode descuidar. Se a gente for pensar no bariátrico, e vamos pensar aqui nas vitaminas do complexo B, né? Tem bariátricos que precisam fazer, inclusive, injetável. Tamanha a deficiência que fica por conta da redução da porção do estômago, que onde é realmente produzido, fator intrínseco, etc., né? Então, vitamina B12 não se pode deixar de lado no paciente bariátrico. Por quê, gente? Porque ela tanto é importante no perfil inflamatório do paciente, quanto mais inflamada, aquela inflamação subclínica, que não é vista, que você não percebe, mas que está acontecendo no seu corpo, maior tendência à obesidade. A obesidade é uma doença inflamatória. E segundo, as questões emocionais, as vitaminas do complexo B, B12, B6, B9, que é o ácido fólico, né? Elas são muito fáceis de estarem deficientes nos bariátricos, tá? E muito importantes para as questões emocionais. Então, assim, se a gente pretende retardar ou adiar ou evitar o reganho de peso no bariátrico, é fundamental seguir a prescrição dos nutrientes, seguir as recomendações do médico e do nutricionista, sabe? Não dá para brincar com isso. Eu convivo com pessoas bariátricas, tá, doutor Leonardo? Muito próximo. E eu sei de que, assim, quando está tudo bem, emagreceu lá os 56 quilos, a pessoa realmente relaxa e acha que não precisa disso. Só que, gente, é como se a gente estivesse comendo. Todo dia você tem que comer os nutrientes necessários. Só que o teu corpo agora tem uma deficiência de absorção de um pedaço. Então, é para o resto da vida, né? Não pode descuidar dos suplementos após a cirurgia bariátrica. Você concorda comigo, doutor Leonardo? Perfeitamente. Concordo em gênero, grau e número. Abandonar os micronutrientes também, né? Os sais minerais, isso aí é um... Tem gente que tem colega bariátrico que faz bariátrica, doutor, tem 6 anos que eu não venho ao médico. Aí eu olho assim, nossa, e seu reganho de peso? Ah, não, eu só ganhei uns 10 quilos. Aí eu falei, mas se demorar mais um pouquinho, mas você vai ganhar uns 30 aí, né? Tem que fazer realmente a suplementação vitamínica. E uma coisa que eu faço muito no consultório eu só libero o laudo da bariátrica mediante ao laudo da psicóloga e ao laudo da nutricionista. Entenda por quê? Porque eles fazem o contrário. Ah, não, eu só vou liberar se o seu endocrinologista liberar o seu laudo. Não, eu só libero se o cara aprender a fazer as dietinhas antes e pós-cirúrgica, e se ele tiver, pelo menos, com o laudo das faculdades mentais em dia. Porque a gente sabe que tem até risco de suicídio, aumenta muito, né, na bariátrica. A bariátrica é uma cirurgia séria. É muito importante. Até porque normalmente é um problema que acompanha a pessoa a vida inteira. Então, as alterações não são só físicas, né? Senão a gente estaria dizendo que a pessoa é gordinha porque quer, mas não é isso que acontece, tem muitas alterações fisiológicas, né? Bom, vou fazer agora um bate-pronto assim, de perguntas, acho que vão ser mais simples e mais rápidas, tá?
mas tem mitos e verdades aqui também. Vamos lá. Usar pré-treino emagrece? Não, pré-treino, gente, é a base praticamente de cafeína, né? E a cafeína usada aqui em segurança, me corrija se estiver errado, é até 400 miligramas, não é isso? É. Então, esses pré-treinos, vocês podem pegar a caixinha deles, a base deles, a maioria deles é a base de cafeína. Pré-treino, gente, só queima 90 quilocalorias no máximo. 90 quilocalorias. Então, se você acha que para você é válido perder essas 90 quilocalorias, pô, num jogo, para mim, é válido perder 90 pontos, né? Nesse jogo de ganha e perde aí. Para mim é legal. Né? Pré-treino, se o cara tá muito cansado, muito disposto para academia, pré-treino. Né? A gente manipula lá uns pré-treinos legal. Mas assim, fazer o uso do pré-treino acreditando que aquele negócio vai emagrecer, nem pensar. Tá, deixa eu comentar da cafeína. A Vai lá. cafeína, gente, olha só, ela realmente dá um gás, né? Só que a pessoa vai ficando tolerante. É igual tomar muito café. Você vai tomando, 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 cada dia você precisa de doses maiores. Porque a gente desenvolve tolerância. Aquela dose ela é muito rapidamente degradada pelas enzimas dentro do nosso corpo. Então, mesmo que você use cafeína, tá? Mesmo que você use, que você e o profissional que te acompanha decidiram colocar, eu sugiro alguma reposição para que essa cafeína não desgaste demais a energia que você tem e você apague no meio do treino, sabe? Você perca tanto o potencial de produção de energia que você perca a força, a intensidade durante o treino. Então, acho muito legal. É claro que cada pessoa é uma pessoa, tá? Mas o uso, por exemplo, de uma derribose, que é um açúcar não calórico e que coloca energia dentro da mitocôndria rapidamente. Então, você consegue se recuperar e se você estiver usando a cafeína ou não, você vai ter como produzir energia para continuar treinando. A própria teacrine também, né? Teacrine também é muito legal. Teacrine é Nossa. bem bacana. O teacrine tem a vantagem de aumentar o foco ainda, né? O foco no exercício, você fica mais concentrado. É muito interessante, né? Deixa eu fazer outra pergunta. Uso de chá e massagem modeladora emagrece mesmo? Não. Se usar a pé da letra, não. Né? Eu vou tomar o chá para emagrecer. Não vai emagrecer. Porém, se o indivíduo é muito ansioso, compulsivo alimentar, tem insônia, alteração do sono, né? E aí ele faz lá um chazinho de mulugum, chá de camomila, chá, sei lá, de tantas ervas por aí, que vão favorecer ele acalmar, ficar mais calmo, diminuir a compulsão alimentar dele. Sim, o chá vai contribuir para o seu emagrecimento. Contribuir. Agora, emagrecer deveras de fato, não adianta você consumir um chá que não tem caloria nenhuma e encher a bandejinha do lado do chá de pão de queijo achando que vai emagrecer. É verdade. Massagem Eu lembrei de uma modeladora. experiência aqui no passado. Aí, conta para nós. Quando a gente... Eita, eu fui para os Estados Unidos e fiz um curso lá e conheci o HCG, né? E aí, quando eu cheguei no Brasil, trouxe a novidade, conversei com um médico conhecido, ele falou assim, vamos testar, vamos escolher um grupo de pessoas e ver se o HCG emagrece, mas eu quero testar o HCG com a dieta normal. Foi só falar que era para não fazer dieta, que o povo dobrou a ingesta alimentar. Dobrou a comida. Aí não tem nada que resolva, nem HCG, nem nada, né? Nem nada. Não Vamos mesmo. lá. Dormir emagrece? Só te respondi. O que foi? Não, volta. Pode terminar. Desculpa, doutor Leonardo. A da massagem. Sim. Massagem também não, gente. Massagem só faz a modelação ali da linfa que está acumulada, da água acumulada. Tem até uma moça aí, uma famosa aí, que faz uma massagem maravilhosa, deixa a pessoa torneada, linda, maravilhosa. Eu não sei nem o nome dela. Minha amiga. Como é que é?
Acho que é uma amiga minha que trabalha com massagem. Cara, a mulher é perfeita, ela deixa lá os gominhos do abdômen, tudo. Mas no outro dia tá lá tudo de volta. Vai tirar a retenção hídrica, né? Vai tirar lá, fazer a pessoa fazer mais xixi e tal. Vai aumentar um pouquinho o metabolismo, mas não é aquela coisa, ó, né? É exatamente o que minha amiguinha aqui, a minha amiga lá do Rio de Janeiro, a Marcele, tá falando aqui. É o efeito Cinderela, né? Rapidinho ali, tchau. Mas é útil às vezes, né, gente? Opa! Vamos lá. Renata França, obrigado, Marcele. Renata França, essa mesmo. Conhece Renata França? Eu não conheço. O que eu ia falar? Dormir. Emagrece, tem relação, não tem? A qualidade do sono Tem, sim. favorece a Alterações do sono. Claro que tem. Olha só, alterações do sono, elas não acontecem uma vez só. Elas acontecem, as alterações do sono, elas acontecem várias vezes durante a noite. Para a gente descobrir se está havendo uma alteração do sono, não adianta eu perguntar, você dorme bem? Durmo, eu durmo de 10 às 8, acordo e vou trabalhar. Tá, mas você acorda disposto, não acordo morto, cansado. Então não dormiu bem, cara. Você ronca? Ronca. Então você não dorme bem. Como é que tá o colchão? Como é que tá o ambiente? Como é que tá? Tem televisão, tem som, como é que tá a higiene do sono? A gente chama disso, higiene do sono. Como é que tá a higiene do sono? É uma porcaria. Eu abro conta à noite, e ligo televisão, pago celular, ligo computador, vou dormir tarde, tomo banho tarde. Então, assim, essa higiene do sono é importante porque essas alterações do sono, que acontecem durante o sono, elas são alterações, são estresses crônicos. Nós, seres humanos, estamos preparados para o estresse agudo, o estresse do agora. O estresse crônico a gente não está preparado. Quando acontece esse estresse crônico, à noite, por várias vezes, ele vai aumentar os nossos neurotransmissores, principalmente a grelina. De novo, lá vem ela de novo. Aumentou a grelina, cara, diminuiu a leptina, vai sentir fome. É por isso que tem muita gente que dorme mal, plantonista. Pega aí as enfermeiras que fazem plantão à noite. As bichinhas, além de passarem a noite... Ó, gente, não estou condenando as enfermeiras, não, tá? Porque hoje em dia tá difícil até para fazer live. Mas, assim, pega as bichinhas. Elas estão ali, pô, tem que trabalhar de 7 da noite às 7 da manhã. Às vezes ficam ansiosas ali, elas estão comendo, né? E elas estão trocando a noite pelo dia, ou seja, há uma alteração do sono absurda. E às vezes é crônica, por quê? Porque tem que fazer mais de um plantão. Detalhe, a gente também aí, na alteração do sono, a gente libera um neuropeptídeo, o 2-araquidino glicerol, araquido papai, e o 2-araquidinoglicerol, é o endocannabinoide. Endocannabinoide, ó a cannabis aí, né? Que ele vai ter uma ação, mas é nosso, tá, gente? Não é de quem fuma maconha, não. A gente produz isso, é nosso, tá? Ele tem uma ação muito próxima da tetrahidrocannabinol. A tetra é lá do pessoal que que dá um tapa lá no cigarrinho da paz. Quando você pode ver, toda pessoa que faz uso do exógeno, né, do cigarrinho, sente fome, a tal da larica. Então, assim, a gente, quando não dorme, a gente libera um hormônio semelhante àquele hormônio que dá aquela sensação de larica, de fome. E por isso que a gente, dormindo mal, a gente começa a querer comer as panelas, tudo, e é por aí. Interessante essa do canabinoide. É muito bom mesmo. Ó, tá muitos elogios aqui, nós temos 3 minutos para terminar. Vou te fazer uma última pergunta e ver se você consegue resumir, que ela é grande, e se você quiser já encerrar, já emenda tudo, tá? Tá bom. Suplementos ou medicamentos? Como eu sei o que é melhor para mim? A visão do médico. Suplementos ou medicamentos? Na minha opinião de médico, patologia, medicação. Melhora da qualidade de vida, suplementação. Adorei. Resumiu mesmo. Tô bom nisso. Cada pessoa é uma pessoa, né, doutor Leonardo?
Doutor Leonardo, em nome da Farmacotécnica, eu quero agradecer, adorei fazer essa live com você, viu? Muito obrigada. O pessoal aqui está pedindo para manter a live salva, vai ser salva sim, gente. E se você quiser se despedir, agora é a sua hora, e eu agradeço de antemão a todos vocês que nos assistiram e a você, doutor Leonardo, pelo seu tempo. Tá, um minuto para me despedir. Gente, quero agradecer imensamente a atenção de vocês. Eu sei que não é fácil ficar ouvindo a gente falar aqui 1 hora, sentadinho. Quero agradecer o pessoal do Rio. Um beijo, meus lindos. Quero agradecer a minha nutricionista, quero agradecer o meu nutricionista, quero agradecer essa coisa maravilhosa que a Leandra que me convidou para fazer essa live espetacular. Estudei pra caramba, fiquei várias horas. Mentira, não fiquei não. Cara, foi genial, adoro trocar informações, eu sou muito espontâneo, muito brincalhão. E desculpa aí se eu falei alguma besteira para vocês. Beijo, amo todos vocês e vamos junto emagrecer esse mundo aí. Tá certo. Muito obrigada, doutor Leonardo. Gente, boa noite a todos. E a gente teve uma participação aqui especial dos seus nutricionistas, hein? Agradecer essa dupla aí também, né? O César e a Viviane. Tá certo. Gente, muito boa noite a todos e até terça que vem. Um abraço, pessoal. Beijão, gente. Obrigado.